graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estamos passando, né, momentos difíceis, né? Esse nosso papel como igreja, né? Servos do Senhor Jesus, é continuar crendo, orando, crendo na fidelidade do nosso Deus, né? É o nosso papel como a igreja, né, de Cristo, né? Orar, colocar nas mãos dele e crer que tudo vai dar certo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos, meu Senhor, primeiramente para te agradecer por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo, Pai. Muito obrigado por tudo, pelos nossos irmãos que estão aqui. E nós queremos fazer um pedido, Pai, especial, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós, a igreja, Pai, nós queremos te pedir que a cura, meu Senhor, venha se manifestar na vida do nosso pastor Juscelio, Pai. Que a cura se manifeste em nome do Senhor Jesus sobre o corpo do nosso pastor. Que ele retorne para casa, junto com a missionária, com seus parentes. Que ele retorne e que nós viemos ter boas notícias, Senhor. Que as aflições venham desaparecer das nossas vidas. Que nós venhamos estar perto, Pai. E Ele está perto de nós aqui como igreja. O Senhor sabe do desejo dele estar aqui. O que nós podemos fazer agora, Pai, é pedir ao Senhor pela manifestação da cura no corpo do nosso pastor Juscelio. E nós te pedimos isso no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Nós estamos no mês da Unifem, né? O tema é Eu Sobrevivi. Obrigado, Hilton. Tema interessante, né, irmãos? Está lá no livro de Jó, a gente já conhece, mas a gente vai ler um pouquinho, o 14 do 7, a gente vai ler um pouquinho do 7 até o versículo 14, para a gente entender o contexto aqui um pouquinho, que a gente eu creio que os irmãos esse mês já está lendo, né, examinando, e cada dia que a gente examina, algo novo é acrescentado em nossas vidas, né? Vamos ler? Os irmãos acompanham? Diz assim, é Jó falando aqui, né? Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Essa era a questão, né? Jó estava passando por aquela, vamos chamar de aflição, que estava acontecendo na vida de Jó. E ele está aqui dizendo, né, que um tronco, se é cortado, torna a brotar, né? Se ele é cortado, seus brotos, né, tornam a brotar. Aí ele se compara com ele e eu. Ele estava querendo ele queria uma resposta, né? E eu, se eu morrer hoje, é isso que ele queria saber. Eu vou para onde? Vai acontecer o que comigo? Estou um pouquinho rouco, por causa da nossa seleção, né?
Ganhou 2-0, aí a gente vibrou um pouquinho. Aí a indagação de Jó era essa. E eu? E eu vou para onde? Hoje nós sabemos para onde é que o ser humano vai, né? Nós sabemos, mas Jó não tinha esse conhecimento. Então era plenamente assim plausível ele querer saber. Ele não sabia. Ele que estava nessa dúvida. E eu vou para onde? A árvore, eu sei, se ela cair e a água passar, ela volta a brotar. Mas e eu, quando ele fala aqui, ó, quando o homem morre, acaso tornará a viver? A dúvida de Jó. Então, naquela situação, não tinha como ele não ficar aflito, né? Quando eu peguei, quando foi Mônica falou comigo, quando eu vi esse tema, esse versículo, me remeteu a aquela passagem que Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições. Está lá em João 16, vamos dar uma olhadinha rapidinho. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Ele fala assim, ó: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que Jó estava passando ali naquele momento é uma aflição. Podemos comparar com uma aflição. E nós também passamos por aflições. Aflições, nós passamos, todos nós passamos, né? Quem disser que não passa, eu acho que ninguém vai dizer isso, né? Porque todos nós passamos por aflições. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, vamos passar por aflições de vários níveis, uns mais, outros menos, mas todos nós iremos passar aflições, né? No mundo tereis aflições. E aí, para eu ficar desesperado, a gente vai tocando a nossa vida, né? Como a gente sempre vai fazendo, mas sabendo que em algum momento vai acontecer a aflição. E quando a aflição chega na vida da gente, cada um reage de um jeito. Cada um aqui vai reagir de um jeito, né? E a aflição, às vezes, para um é aflição, para outro é bobagem, isso é besteira, não é? Mas cada um reage de um jeito à aflição, à dificuldade, ao momento ruim que chegar na vida, né? Então, a gente precisa também ter esse cuidado de, se o irmão está passando por alguma dificuldade, a gente ter a maturidade de não querer inferiorizar aquilo que ele está passando, achando que é bobagem. Não. Cada um sabe a sua dor. Mas que a aflição chega, chega. Como é que a gente reage? Uns reagem chorando. Tem situação que a gente chora, né? Pode não estar chorando para todo mundo ver, mas no seu secreto, às escondidas, está chorando. Se não está chorando externamente, está chorando por dentro. Eu nunca vi alguém que está passando coisa. Eu não conheço, pode até ter, mas eu não conheço. Se estiver passando uma dificuldade, aí você chega, ele vai dizer, não, tá com aquele sorriso no rosto, aquela coisa assim. Não é normal. Claro que não é. A gente passa por dificuldade, passa. Mas a gente querer mostrar para o outro que está tudo maravilha, não está. Não está. Eu acho que o normal é a gente passar pela dificuldade. Olha, irmão, estou passando por isso e isso, mas Jesus está no barco. Porque a gente precisa se sustentar no nosso Deus, na nossa rocha. Porque quem não tem isso, aí realmente fica meio ruim para tocar a vida, né? Para ir levando a situação. Mas quando a aflição chega, cada um reage de um jeito. Jó, cara, o que é que Jó tinha ali, minha gente? Repare, Jó estava bem. Aparentemente, estava tudo bem na vida de Jó. Vamos lá no capítulo 1 de Jó. Lá vai dizendo, né, como é que ele estava. E eu achei interessante também, irmãos, o porquê que ele fazia aqueles sacrifícios, né? Ele fazia sacrifícios por causa dos filhos, não é isso? Vamos lá ver no capítulo 1, rapidinho aqui. Vem dizendo assim, ó: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava fazer o mal,
Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática. Como é que está aí na sua Bíblia? Na sua Bíblia? Constante, né? Então, era isso direto. Olha só. Então, Jó tinha filhos, 10 filhos, tinha posses, né? Era o homem mais rico do Oriente, tinha filhos, tinha posses, estava tudo bem na vida de Jó, aparentemente. Aparentemente. Aí uma vez na reunião dos homens, Joel falou algo interessante sobre isso aqui, né? Ele falou assim, ele falou para todo mundo, imagine aí o pai e a mãe enterrar um filho, já é dureza. Agora imagine 10. Pense aí, 10 filhos. Ele enterrou os 10. Imagine aí, o cara está bem, na vida financeira está tudo indo bem, cheio de investimento, negócio, está tudo dando certo. Daqui a pouco, perde tudo. Um atrás do outro. Daqui a pouco, fica doente. Outra paulada. E aí, numa situação dessa, eu creio que nenhum de nós aqui passou por isso. Nesse nível aqui, eu acho que ninguém aqui, acho que não conheço, nunca vi falar. Acho que ninguém passou por isso. Então, Jó passou por isso. Então, ele fazia tudo isso aqui, em prol dos filhos, mas aqui não diz, mas era uma prática constante de Jó. Imagine aí a preocupação, eu fico imaginando, não está escrito, né? Mas será que ele ficava assim, poxa, preocupado? Ficava. E fazer o sacrifício por causa dos filhos. Então, Jó tinha essa carga em cima dele, de preocupação, de constantemente estar fazendo sacrifícios por causa dos filhos, achava que os filhos podiam ter pecado. E é engraçado que os filhos estavam se divertindo, e ele não mostra que ele estava no meio dos filhos também se divertindo. Então, é isso de querer, vamos dizer assim, eu querer resolver o problema do outro, eu querer resolver, isso está fora aqui, mas a gente volta. A gente querer, assim, carregar demais o problema do outro, dos outros, isso causa algum problema na nossa saúde, ou emocional ou física. Ele fazia isso constantemente, preocupado com os filhos, se estavam fazendo alguma coisa errada. É muito pesado isso. É ou não é? Se não é pesado isso, você querer, vamos dizer assim, você querer que tudo aconteça do seu jeito na vida do outro, e às vezes não acontece. E você vai acabar ficando sobrecarregado por isso. Então a vida de Jó aparentemente estava tranquila. E aí começa a aparecer uma aflição, uma dificuldade, e vem outra. Aí botei aqui, tudo estava bem com Jó. E hoje, em nossas vidas, está tudo bem, mas de repente acontece algo que tira a gente do rumo. Outro dia eu estava aqui na IBD, aí não foi nada demais não, mas dá para linkar aqui. Eu tive que ir em casa, porque tinha um rapaz lá esperando para descarregar o material lá. Aí eu estava aqui na BD, eu fui sair daqui ligeiro, andando ligeiro. Cheguei lá, aí ele até me ajudou a carregar, aí voltei. Quando estou chegando aqui, eu falei assim, poxa, poderia ter falado com Josué, algum do menino aqui, que tivesse de moto, para me levar lá rapidinho, e voltava. Quando eu cheguei aqui, que eu me toquei assim, eu falei até com Josué. Aí Josué, rapaz, tanta moto aqui, mas no momento da aflição, no momento que você quer resolver alguma coisa assim, às vezes você não raciocina direito. Você não pensa direito o que você tem que fazer. E às vezes acontece isso na nossa vida, a gente perde o controle e não sabe o que vai fazer. Qual é a nossa primeira atitude? A gente tem que fazer é buscar o Senhor. É buscar o Senhor. É buscar em oração. É buscar o Senhor para que Ele nos dê controle.
Porque se a gente não tiver isso, a gente se descontrola e faz bobagem. Vamos lá em Mateus 28, 19 e 20. O que é que Jesus fala? Sobre a presença dele em nossas vidas, por quanto tempo ele estaria conosco, está conosco, através do Espírito Santo. Mateus 28, do 19 ao 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, através do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, por isso que ele está dizendo que estará conosco até o fim dos tempos. Aqueles que receberam Jesus, receberam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na nossa vida e é Ele que vai direcionar, é Ele que vai nos livrar do dia mau, é Ele que vai nos dar tranquilidade para vencer as dificuldades por causa das aflições. Por causa das aflições. Porque quem não tem esse controle acaba ficando vulnerável, né, na vida. Então, a igreja do Senhor Jesus, quando chega alguma aflição, o nosso papel é buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus deixou o Espírito Santo habitar em nós, para não só nos selar, mas também nos dias maus dessa vida, a gente ter capacidade de saber levar a nossa vida. Porque no trabalho a gente precisa do Espírito Santo nos guiando. Na igreja, em comunhão com os irmãos, a gente precisa. Então, em todos os momentos, o Espírito Santo deve se fazer presente em nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente não venha ser um crente que dá um mau testemunho. Porque tem o Espírito Santo e tem também a sua vontade. Entre o Espírito Santo da orientação e você fazer a sua vontade, é melhor ouvir a voz do Espírito Santo. Então, em todos os momentos da vida, em todas as situações, a gente pedir a direção do Espírito Santo, ele vai nos clarear. Ontem, Isabela comprou um negócio lá para os meninos, bandeirinha, não sei o quê, apito da Copa, né, para o jogo assistir a Copa do Mundo, e ela guardou no saco, mas comprou já tem um tempo, ela guardou. E aí a gente começou a procurar, e nada de achar. Procura aqui, procura ali. Isso foi agora, essa semana aí. Procura aqui, procura ali, nada. Já estava tarde. Aí, Isabela, não. Amanhã eu vou pedir orientação ao Espírito Santo. Vou pedir oração a Deus, ele vai me mostrar. Aí tá, fui trabalhar, voltei. Quando eu cheguei, porque os meninos iam para a escola, né? E iam fantasiados lá de Brasil, né? Com roupa do Brasil e tudo mais, né? Iam fazer a folia na escola. Aí eu falei, e aí, Isabela, achou? Ela, achei. Pedi orientação a Deus, Deus me mostrou onde eu guardei. Colocou na sala, no rack assim da sala. Então foi um local assim diferente. Se fosse num quarto, ficava mais fácil achar. Mas ela colocou num local assim diferente e eu me esqueci. E ela disse, não, Deus me mostrou onde estava. Deus me mostrou claramente onde foi que eu botei. Ela foi lá e pegou o saco com tudo dentro. Então, são as mínimas coisas que a gente precisa buscar a orientação do Espírito Santo. Então, ele está aí conosco para nos orientar, para nos ajudar a enfrentar as aflições, né? E naquela época, Jó não tinha isso, né? Nós temos isso hoje. O Espírito Santo está aí. Por que nós passamos por aflições? Onde é que chega a aflição? Quando chega a dificuldade, vem logo para a nossa cabeça, para a nossa mente, né? A preocupação vem logo, ou vem para o corpo, né? Mas logo vem logo na nossa mente, a gente fica preocupado. E agora, como é que vai ser? Pronto. Aí agora acionou aquela lâmpada da preocupação, e se a gente não tiver controle, se a gente não parar e pedir orientação do Espírito Santo, a gente acaba fazendo bobagem mesmo, né? Então, Jesus falou isso, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa certeza a gente já tem, mas todo dia a gente precisa ir reforçando, porque a gente não está só. E às vezes a gente quer vencer as coisas pela força do nosso
braço, pela nossa força. Então é a sua vontade, não é a vontade do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está orientando a gente a fazer uma coisa tão simples que vai gastar tão menos energia, pela direção dele você faz e dá certo. Aí a gente quer fazer pela nossa vontade, pela nossa força. Aí acaba dando errado. Outra coisa também que aconteceu lá quando o Rafa até falou aqui no louvor, na tempestade, também estava tudo tranquilo lá. Estava tudo bem. Não estava acontecendo nada de anormal. Antes da tempestade estava uma calmaria. Tanto é que a gente estava dormindo no barco. Mas, de repente, surgiu a tempestade. De repente. E é assim também em nossas vidas. E foi assim com Jó. E Jó não sabia o que estava acontecendo, mas, de repente, chegou uma aflição na vida de Jó. E, de repente, pode chegar também em nossas vidas. Pode chegar. De repente chega, mas a gente precisa crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Mas chegar, pode chegar. Agora não é ficar vibrando porque chegou, né? Eu já ouvi uma pessoa, não foi daqui não, ela estava vibrando porque, ou tipo assim, como é? Às vezes a gente fala assim, se não está acontecendo nada, tem alguma coisa errada. Mas assim, a gente precisa, não tá, parece que do jeito que a pessoa falou, parece que está torcendo para acontecer alguma coisa. Tem que saber diferenciar isso, né? Não está acontecendo nada, aí eu vou ficar preocupado porque não está acontecendo nada, e agora tem que acontecer alguma coisa. Não, não é bem assim. Mas você precisa estar vigilante, estar na palavra, né? Que a aflição chega de todo jeito. Nessa aqui de Jó, foi algo assim absurdo assim na vida de um ser humano, né? Muito forte, muito pesado. Mas a aflição chega em níveis diferentes para todos aqui, né? Para todos aqui chega. Jesus estava no barco, né? Está lá em Marcos, não precisa abrir não, 4, 35, 41. Jesus estava no barco e a aflição chega. Às vezes o crente pensa que, não sei se tem crente que pensa assim, servo do Senhor, filho do Deus vivo, pode achar que porque é crente, nada vai acontecer comigo, né? Eu aceitei a Jesus, né? Agora nada vai acontecer comigo. Olha só, os discípulos no barco e Jesus também. Mas a tempestade chegou. Mas a tempestade foi embora. É assim também conosco. Nós nascemos de novo, mas as aflições vêm, a tempestade vem, mas ela vai passar. Ela não permanece. Ela vai passar porque por causa de nós? Não, por causa de Jesus. Por causa de Jesus a tempestade passa. Mas o Filho de Deus, nascido de novo, passa sim por aflições. Não existe negócio de super crente. Eu não sei nem se eu falo isso aqui, mas por que choras? Porque está doendo. O crente chora? Chora. Por que chora? Porque dói. Não existe crente super-homem, nem Mulher Maravilha, o crente que é 100%, não existe isso. Chora sim. Por que está chorando? Você tem um Deus, mas você chora. Ou não? Ou é só eu, quando passo a dificuldade? Todos nós, quando passamos, nós choramos. Né? Jesus, a multidão estava chorando lá. Jesus também se compadeceu, chorou, né? Tristeza em ver aquela situação. Todos nós passamos por momentos difíceis, nós vamos chorar de uma forma ou de outra. Não tem esse negócio de que é crente, agora a aflição veio e eu vou ficar. Não, não é por aí. Nós somos seres que temos emoções, né? A emoção aflora na pele. Então, cada um aqui vai passar de uma maneira. O importante é ter amigos que possam, primeiro eu e você com o nosso Deus, e ter amigos que nos ajudem. Não amigo que chega para ficar apontando, porque isso aí deve estar passando por isso, deve ser coisa errada que fez, né? Os amigos de Jó disseram isso. Não, precisa estar em comunhão com o Pai, buscar em Deus força através da sua palavra e pessoas que venham que nos ajudar. Se for para atrapalhar, é melhor que nem venha, nem chegue, para dar palavra negativa, que não vai ajudar, é melhor que fique lá mesmo. Mas se for para ajudar,
né, para querer se compadecer, estar perto, estar junto, tudo bem. Mas por que chora se tem um Deus? Porque dói, a gente passa por aflição, a gente não é máquina, não é robô. Todos nós aqui vamos passar por momentos que podemos chorar ou não, mas vamos passar sim. Irmãos, entenderam? Estão entendendo? Agora, a aflição chegou na vida de Jó, ele queria uma resposta. Depois Deus, lá na frente, começa a fazer várias perguntas a ele, né? Mas nós hoje, para nós hoje, quando a aflição chega, o que é que nós devemos fazer? Vamos lá em Daniel, no capítulo 10, no versículo 12 a 14. Daniel. Capítulo 10, do 12 ao 14. A aflição é bom que não venha, né, irmão? Mas a gente sabe que vem, não é? Não estou torcendo para que chegue em minha vida, não. Mas pode chegar. Hoje ou amanhã vai chegar. Em algum nível vai chegar. Não vai chegar? Vai chegar. Mas eu tenho que botar na minha cabeça que a aflição chegando, eu tenho Jesus no meu barco, que vai me livrar da aflição. Não sei em quanto tempo, mas eu preciso estar nessa certeza de que Ele vai me livrar. Vamos lá em Daniel 10, 12 e 14, vou ler. Acharam aí? Capítulo 10, versículo 12 a 14, diz assim, ó. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Grave isso aí, interessante. Suas palavras foram ouvidas. O mais interessante é o depois. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então aqui estava acontecendo uma batalha espiritual. Por que o anjo veio? Foi por causa da situação de Daniel? Não, ele está dizendo aqui que eu vim em resposta às suas, diga aí, palavras. Eu vim por causa das suas palavras. Por isso que nós devemos ser praticante da palavra. Lançar a palavra no mundo espiritual. Porque a palavra de Deus tem poder no reino espiritual. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois se manifestar no mundo físico. A gente precisa ser praticante da palavra. Nesse sentido. Estou dizendo que a gente não é, não. Precisa ser mais. Eu preciso ser mais. Não vou falar a gente, não. Eu preciso ser mais. As palavras são sementes. E uma semente brota e dá fruto. Então, tudo que você fala da palavra no reino espiritual, a tendência é que aquilo aconteça. Porque as palavras, o poder está na palavra. Se eu não libero a palavra, as coisas não acontecem. Ah, Joel, ouvi um colega falou assim, e se Deus não fizer? Espera aí, irmão. A sua obrigação é lançar. Essa parte aí você não entra, não. E se Deus não fizer? Se você entra no campeonato, você está no jogo lá, já pensando em perder? Porque a vitória não é por causa de você, a vitória é por causa de Jesus. Mas se a batalha é espiritual, e você sabe que nós somos um corpo, aqui é um corpo, mas o você verdadeiro é um espírito que está dentro desse corpo. O pastor Jurandir Miguel até outro dia trouxe um pouquinho disso aí. Então, nós somos essencialmente espirituais. Então, as coisas para funcionar no reino espiritual tem que ser pela palavra de Deus. O anjo disse aqui, olha Daniel, eu vim, não é porque você estava precisando, não. Eu vim por causa das suas
palavras. Então é importante a gente estar liberando a palavra para que comece a acontecer. Como é o hino da Unifem? Tem como é? Diga aí, me lembrei. O hino da música. Tem coisa boa chegando, não é assim? Tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri, é assim? Né? Mas o que importa é que eu sobrevivi. Olha. Tem coisa boa chegando. Isso é um ato de fé, né? Um ato de fé. Tem coisa boa chegando. Então, toda vez que a gente libera a palavra de Deus no mundo espiritual, a gente não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo. Está acontecendo. Então, você está numa situação qualquer e você começa a liberar a palavra, aí você tem que procurar a palavra para liberar a palavra, porque é a palavra que vai fazer a coisa acontecer, em nome de Jesus. Então, é liberando a palavra. Daniel estava como? Vamos dizer que Daniel estava lá, todo arrebentado, precisando... Mas não, Daniel, não é porque você está arrebentado que a gente veio aqui. Um exemplo. Nós só viemos aqui, eu vim aqui por causa das suas palavras. Então, a palavra do Senhor tem o poder de mudar as circunstâncias do ambiente. Entendeu? Jó não sabia disso. Nós que estamos debaixo da nova aliança, nós já sabemos disso. Nós precisamos praticar isso. Praticar essa palavra. Porque crente em Senhor Jesus, estou olhando ali a hora, recebeu o selo do Espírito Santo, e esse selo que garante a salvação naquele grande dia. Naquele grande dia nós vamos ouvir um som diferente, e aqueles que ouvirem, aqueles que nasceram de novo, né, aqueles que estiverem vivos, não abrir, fechar de olhos, o corpo vai ser glorificado, é um novo corpo, não é? Aqueles que dormiram em Cristo, Deus vai trazer novamente a existência, num novo corpo, aquele corpo de Jesus, você lembra? Jesus depois da ressurreição, um corpo diferente, não era um corpo igual a esse, é um corpo diferente. Se você vê lá nos evangelhos, dá uma olhadinha na ressurreição, que foi o que Jesus fez. Jesus atravessou parede. Os discípulos estavam reunidos e ele não abriu a porta, ele atravessou. Então, um corpo que transcende a matéria. Jesus subiu aos céus. Então, aquele corpo venceu a lei da gravidade. Então, esse corpo que nós vamos ter. E nesse corpo, a morte não tem mais acesso. Novo corpo e uma nova mente, nova alma. Nova alma. Então, o corpo glorificado com a nova alma, e agora vamos estar na plenitude, vamos dizer assim, da salvação. Mas nós já temos o selo do Espírito Santo. Nós só estamos esperando aquele grande dia. Jó não sabia nada disso. A preocupação dele é natural. Vou para onde? Né? Nós sabemos. Então, vamos subir, vencer a lei da gravidade. Como é que pode vencer a lei da gravidade? Esse corpo vence a lei da gravidade? Não tem como. Então, esse corpo glorificado, que é a morte, não tem mais acesso. Então, acabou a morte, acabou dor, acabou o sofrimento. Entendeu? Então, essa é a proposta de Deus para o ser humano. Já não tinha como saber disso. Por isso a aflição dele. Já estou terminando, que a gente, só para fechar isso aí, a gente vai lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Foi até tema da IBD, a gente estudou isso na IBD. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 17. É um novo corpo, irmão. É a plenitude da criação, da nova criação. Do 13 ao 17. Tessalonicenses. Aqui. Acharam? Pronto. Eu estou aqui para responder a Jó, né? Jó não sabia disso, a gente sabe. Olha só. Aqui é Paulo falando. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E essa palavra é digna de confiança. Entendeu? Então, enquanto isso não acontecer, na plenitude do nosso ser, as aflições vão acontecer. Vão acontecer e vai afligir nosso corpo, vai afligir nossa mente, porque ainda não estamos na plenitude. Tudo, o corpo, a alma, o espírito já está. Falta o corpo e a alma. Então as aflições vão atingir o crente, salvo em Jesus? Sim. Mas Jesus está no barco? Sim. E aí nós venceremos? Sim, porque por causa de Jesus. Entendeu, irmão? Deu para pegar isso aí? Então, é plausível ou não a situação de Jó? Sim, claro que era. Mas para nós que já sabemos, é diferente. Então, agora, o que é que nós necessitamos fazer? Vamos lá em João? Isso aqui eu não falo, já para fechar. Em João 6, 28 e 29. Isso aqui a gente encerra. João, capítulo 6, do 28 ao 29. João, qual é o nosso papel aqui na terra? 2, né? João 6, 28 e 29. Pronto. Aqui. Uma vez Dailson trouxe uma mensagem, ele falou desse versículo aqui. Isso nunca saiu da minha mente. A gente lê a Bíblia, mas algumas coisas a gente, né, pega. E ele leu uma mensagem, tem muito tempo, ele trouxe uma mensagem aqui, ele tem mais de alguns anos já. Ele tocou nesse versículo e me chamou muita atenção. Diz assim, ó. Os discípulos perguntaram a Jesus. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Crer. Nosso papel é crer. Devemos estudar muito sobre fé. Devemos entender mais sobre fé. Devemos entender mais para que aquilo venha se manifestar melhor em nossas vidas. Nós cremos em Jesus? Claro que cremos. Tem mais coisas assim que a gente precisa ir aprendendo a todo dia. Nós devemos crescer sempre na graça e no conhecimento. Então a gente pode estar fazendo tanta coisa, mas se não tiver fé. A Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a gente vai fazer é com fé. Aí está agradando o Pai. Eu estou fazendo, mas não estou exercendo fé, não está agradando o Pai. Posso estar fazendo o que for. A Bíblia diz que é sem fé. É impossível. Vamos agradar a Deus? Como é que nós agradamos? Exercendo a fé. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira, porque a fé é a dependência nossa com Deus. A fé, eu crendo na fidelidade de Deus naquela situação. Então, Deus quer isso, que nós sempre sejamos na dependência. Deus não quer que a gente faça nada pela nossa vontade. Deus quer que nós façamos as coisas movidas pelo Espírito Santo. Então, quando a gente usa a fé, a gente agrada o Pai. Quer agradar a Deus? Só tem uma maneira de agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós quisermos agradar o Pai de verdade, a gente precisa usar a fé. Então, quando você agrada, você faz o restante por amor, pelo que Jesus fez em nossas vidas. Não é pesado, a gente faz por amor. E aí é diferente, fazer por amor ou por obrigação.
Você fazendo por amor, está usando sua fé, está agradando o Pai. Nada por obrigação. Amém? Eu fico por aqui. E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém?